Fala aí galera, beleza? Tudo tranquilo? No vídeo passado eu falei com vocês sobre clarividência e sobre formas de pensamento, tudo isso relacionado ao processo do despertar espiritual. Ficou faltando falar a relação do despertar espiritual com a intuição, que tem a ver com a ideia do terceiro olho, com a abertura do terceiro olho, não só a clarividência, mas também a intuição propriamente dita. E já de cara eu vou pedir para vocês, quem quiser deixar o like, quem gosta desse conteúdo, quem gosta do conteúdo sobre clarividência, sobre intuição, sobre formas de pensamento, sobre energia, sobre espíritos, deixa o like, compartilha com os amigos, que é muito importante. Quanto mais você compartilha, quanto mais você dá o like, comenta, mais o YouTube divulga o vídeo, mais eu me empolgo, mais eu gravo o vídeo, mesmo minha esposa reclamando que eu estou deixando o trabalho de lado, eu venho aqui e gravo o vídeo, tá? Então, se vocês derem like, compartilharem e o vídeo viralizar, melhor ainda, que eu fico mais empolgado, essa é a realidade da vida. Vamos lá. Então, falei com vocês de clarividência, falei com vocês sobre formas de pensamento, faltou falar sobre a intuição. E abrindo um parênteses aqui, no próximo vídeo eu vou falar de clarividência mais um pouquinho e vou dar dicas de exercícios que eu fiz e que eu criei ao longo desses muitos e muitos anos. Eu estou com 46, fiz agora 4 de setembro, e desde os 13 anos trabalhando clarividência, que é um processo contínuo de abertura, de desenvolvimento e de desabrochar, tanto vendo aura, vendo espíritos, sentindo energia, tudo isso. Então, para quem tem interesse em abrir clarividência, quem tem interesse em mergulhar de cara nesse universo, tem que se preparar psicologicamente, mentalmente, que a brincadeira não é mole não, tá? Tem época aqui que eu procuro fechar a clarividência para eu poder focar no trabalho e não me distrair com o obsessor, com o assediador, com gente perturbando a vida da gente, tá? Então, é uma dica que eu dou para vocês para levarem a sério. Não ficarem desse oba-oba que está aí na maioria dos programas, todo mundo abrindo clarividência de tudo que é jeito, vendo espírito, falando que é uma maravilha, porque a verdade da vida não é. Beleza? A gente fala disso depois. Voltando um pouquinho sobre a ideia do despertar espiritual relacionado ao processo de intuição. Quando a gente fala de processo de despertar espiritual, a gente tem que falar de processo de expansão de consciência. E como eu disse para vocês, a questão do despertar espiritual, ela tem muito a ver com o nível energético de cada chakra, com o nível de consciência que você coloca em cada portal, porque cada chakra é um portal. Repetindo para vocês, isso eu não falei no vídeo passado, mas acho importante falar. O primeiro chakra, o Muladhara, o chakra raiz, ele está ali no nível de sobrevivência. A tua clarividência, a tua intuição, os teus processos mediúnicos e parapsíquicos, eles vão se vincular tanto ao chakra raiz, quanto ao chakra coronário no topo da cabeça e a todos os outros que estão entre eles, os outros principais, os outros 5, tá? Então, a intuição também vai ter a ver, e a clarividência, tanto com o chakra Muladhara, o raiz, quanto o Swadhisthana, que é o segundo chakra, conhecido como chakra sacral, também chamado de gênito urinário ou chakra sexual, como eu chamo, porque não, por mais que não seja só energia sexual no sentido de sexo, de procriação ou de prazer, mas é no sentido de criação, tá? Então, segundo chakra, Swadhisthana. Primeiro Muladhara, Swadhisthana. Terceiro Manipura, que é o chakra umbilical. A galera confunde muito aí, bota o umbilical na boca do estômago. Não é na boca do estômago. O chakra da boca do estômago é outro chakra, pode chamar de chakra gástrico. E também o umbilical não é o segundo chakra. Não tem nada a ver você chamar um chakra que fica abaixo do umbigo de umbilical. Mas isso é outro papo. Então, segundo os Vedas, segundo o meu ponto de vista, a minha experiência, seja pela clarividência, seja sentindo energia, o terceiro chakra fica no umbigo, chakra manipura, chakra umbilical. Quarto chakra, chakra cardíaco, no centro do peito. Mas normalmente quando você começa a sentir o processo energético é aqui, você sente no coração realmente. Mas é um chakra grande e engloba tudo. Anahata, cardíaco. Aqui a gente tem o laríngeo, chakra vishuddha. Importante também quando você começa a entrar no processo de despertar espiritual de uma forma mais séria, com mais consistência, você não volta atrás no processo do despertar. Daqui para frente a brincadeira fica mais séria, tá? Laríngeo, vishuddha, chakra ágnya, chakra frontal, que é o principal quando a gente fala de terceiro olho, de clarividência e de intuição, tá? Aqui
você já começa a ter contato com um guru interno, com um mestre espiritual que mora dentro de você. Não que você não encontre esse mestre também em outras pessoas e nas situações do mundo, você vai encontrar dia a dia. E quanto mais você se abrir à verdade, mais você vai perceber que cada situação da sua vida é um mestre espiritual que está em contato contigo, tá bom? Sétimo chakra, chakra coronário, chakra Sahasrara, o lótus de 1000 pétalas, tá? Esse chakra é o que te conecta com a divindade mais profunda, tanto dentro de você quanto cósmica, ao seu redor. Você vai entrar em contato com mestres ascensionados, com criaturas celestiais que você não tem nem ideia, e quando você tem contato, meu amigo, não tem nem como expressar para outra pessoa, isso é um fato. É difícil transmutar isso em palavras, em linguagem. Por que eu estou falando de todos os chakras? Para vocês entenderem que o processo de intuição que ocorre muito aqui no chakra frontal e no coronário, no acima, né, no Sahasrara, esse processo de intuição ele é conectado a todos os outros chakras também, porque se você tiver todos os chakras equilibrados, a tua vibração vai ser uma vibração de harmonia, de equilíbrio, de energia boa, tua aura vai estar com uma circunferência legal, com um diâmetro bom, com uma energia boa, com uma qualidade boa, e tudo isso interfere na tua intuição. Então não pensem que a intuição, por mais que o frontal seja o principal chakra responsável por esse processo, não pensem que é só aqui, não é. É parceria com todos os outros. Mas o processo do despertar espiritual, ele é mais acentuado nesse chakra, porque ele é marcado por uma intensificação da intuição que ocorre aqui e que ocorre aqui também. Aqui é uma intuição mais pura, mais ligada à consciência cósmica. Você faz as coisas com uma certeza absoluta, muitas vezes, mas sem sequer pestanejar. Eu estava por acaso hoje jogando futebol com meu filho no Play e estava pensando em uma coisa que é muito objetiva, tanto no futebol quanto em qualquer esporte. Se a pessoa estiver lá do outro lado do campo e você ficar pensando muito como é que você vai bater na bola, para a bola chegar na curva lá no outro cara para matar a bola e continuar a jogada. Se você pensar muito na jogada, muitas vezes a coisa sai errada. Claro, você tem que treinar aquilo, mas você vai ver que esses grandes craques, eles normalmente dão uma olhadinha, chegam e batem na bola com uma facilidade absurda. Porque é quase um processo intuitivo, ele sabe o que tem que ser feito ali, mas ele não pensa no processo em si, ele simplesmente executa, tá? Então a intuição, de uma forma mais profunda, é exatamente assim, ela acontece, você executa essa intuição, você dá razão a ela muitas vezes sem questionar e depois você vai conferir que as coisas realmente aconteceram da forma que foi intuída. E então a gente pode afirmar que no processo do despertar espiritual, a intuição ela vai se intensificar de tal forma que muitas vezes você sequer pensará ou dará um pouquinho de mérito para a razão intelectiva que fica pensando, que fica remoendo toda hora e falando, pô, mas isso aí veio de onde? É real, não é? Muitas vezes quando você está tão ali presente, tão entregue à força cósmica e o despertar está num nível, é como se tivesse colocado a 5ª marcha de uma Ferrari indo a toda velocidade, você não vai pensar nem conjecturar sobre nada, você vai agir da forma que a gente tem que agir naquele momento. Beleza? Então no processo do despertar espiritual, a intuição será muito intensificada e a intuição passa a agir como uma espécie de bússola espiritual extremamente afinada com você mesmo, extremamente afinada e interligada com a nossa jornada espiritual. É uma espécie de intuição que se manifesta como uma linguagem, eu diria até que silenciosa, uma linguagem silenciosa da alma. É uma linguagem que fala muito mais do que as meras palavras que saem das nossas bocas. E é por isso que ela transcende qualquer apelo, qualquer vontade ao raciocínio lógico. Não que ele não seja importante em muitos momentos, claro que é. Mas quando você está entregue ao processo de despertar espiritual, você não se preocupará com raciocínios lógicos. No Vedanta a gente vê muito isso, que a inteligência, que o intelecto é importante
até um certo momento para você avançar, para você ler, para você compreender, para você estudar, mas depois ele tem que ser deixado de lado, senão ele atrapalha. Você fica remoendo, você fica ali no nível intelectual. Isso tem muito a ver com projeção astral e com clarividência também. Eu vejo muita gente aí que fala pra caramba, tanto de projeção astral quanto de clarividência, mas que você percebe que não tem um mínimo de experiência. A verdade é essa, que inventam um bando de história para vender curso, para vender livro, e às vezes até o cara é uma pessoa bem intencionada, mas não tem a experiência em si, tá? Então é importante a parte teórica, sim, mas o mais importante é você conjugar essa teoria e colocar em prática. Você tem que praticar, você tem que dar vazão, você tem que se entregar à tua intuição, você tem que se entregar ao processo do despertar, principalmente nesse ciclo de nova era. Então, a inteligência, o intelecto, a razão tem o seu momento, seja no trabalho, seja em algum tipo de questão doméstica do lar, ou profissional, ou até afetiva, né? Você tem que fazer um controle minucioso, às vezes, de uma mercadoria no teu trabalho, você tem que entregar uma planilha, você tem que ter um controle do que você está gastando por mês. Tudo isso você vai usar a razão e o intelecto. Mas quando a gente fala de despertar espiritual, quando a gente fala de expansão de consciência, coloca um pouquinho o intelecto de lado, porque ele pode atrapalhar. Então eu diria para vocês que a alma, nesse momento do despertar, ela transcende um pouquinho essa necessidade do raciocínio lógico. Porque nesse momento, quando a gente desperta realmente, você vai ter uma certeza profunda, muitas vezes tranquila, quase que inabalável. É uma espécie de guia, de bússola espiritual. Na verdade, é uma bússola espiritual, uma bússola interna que nos guia em direção à verdade. E quando o terceiro olho se abre de uma forma bastante substancial, de uma forma, diria até esplendorosa, e aí a gente entra na jurisdição do chakra frontal, do chakra ágnea, você vai ver que os processos de clarividência vão começar a aumentar na tua vida. E não precisa ser aquela clarividência direta, vendo a aura, vendo espírito de olho aberto no teu quarto, porque nem sempre você vai entrar nesse tipo de frequência e vai conseguir enxergar dessa forma. Mas muitas vezes por imagens mentais, por sonhos, por processos intuitivos, como eu falei para vocês, fortíssimos, que mesmo que eles esbarrem muitas vezes na razão, você vai, acredita, mais do que acredita, você sabe que aquilo é o que deve ser feito e as coisas acontecem como deveriam. Então, o processo de despertar espiritual vai abrir a tua intuição de uma forma mais profunda, não apenas num tipo de pressentimento vago, mas muitas vezes uma percepção tão expansiva que você não vai ter a menor dúvida de que aquele é o caminho certo que você tem que trilhar. É uma sabedoria espiritual que nasce dentro de nós. Mas como eu já falei para vocês, o desenvolvimento da intuição e da clarividência, ele não é um processo isolado no chakra frontal, no chakra ágnea. Outros centros energéticos participam desse processo. Na verdade, todos os outros 6 chakras principais participam efetivamente, participam vigorosamente nesse processo, porque eles acabam ampliando essas faculdades do chakra frontal. Vamos dar o exemplo do chakra anahata, que é o chakra cardíaco, o chakra do amor incondicional, da compaixão, da devoção. Quando esse chakra está harmonizado, quando esse chakra está equilibrado, a nossa capacidade intuitiva ela é fortalecida principalmente nas percepções mais ligadas ao amor, à devoção, à compaixão. Eu diria para vocês que nesse momento, quando existe essa relação, esse namoro entre o cardíaco e o frontal, é como se a intuição fosse guiada pelo coração, não só pela mente. Tá? Então o coração ele se torna uma espécie de filtro que alinha a percepção do terceiro olho com a frequência do amor, com a frequência da empatia, com a frequência da devoção, que pouca gente fala disso. O chakra cardíaco ele é o chakra da devoção, devoção sincera, porque quando você é devoto de algo, você ama verdadeiramente. E quanto mais você se entrega a essa frequência, a essa energia, mais a tua intuição será clara e objetiva nesse processo. Você não terá dúvida quando você é guiado pelo coração. Vou dar um outro exemplo para vocês. Quando você conjuga a intuição com o chakra manipura, que rege todo o plexo solar,
não só o umbigo, né, mas os chakras menores, tanto o chakra epigástrico aqui em cima, quanto os chakras ao redor. São chakras responsáveis pelo poder pessoal, autoestima, confiança. Então, quando você consegue conectar a energia do frontal com a energia do chakra Manipura, você não terá a menor hesitação em confiar na tua intuição, tá? Percebam o que eu estou falando: energia assertiva, força, autoestima, confiança, tá? Quando eu falo de chakra aqui, vocês percebem que eu falo com propriedade. Eu não estou querendo me gabar nem tirar onda com ninguém. Mas por quê? Porque eu vejo a coisa em si, eu sinto a energia, eu tenho experiência concreta da coisa, eu tenho experiência dos fenômenos, eu já li bastante livro, então isso me dá confiança. Por quê? Eu alimentei o poder do meu chakra Manipura para poder falar com vocês. Aí estou usando Vishuddha, já é um outro papo. Mas quando a gente fala de intuição, muitas vezes, se a pessoa não tiver o Manipura desenvolvido, não tiver o raiz, o Muladhara, que é o chakra de força, de ancoragem, ela não consegue pegar aquela intuição e botar para o mundo, porque ela não tem confiança. Ela não consegue pegar aquela intuição e passar para o mundo, porque ela não vai ter a confiança que nasce do Manipura, não terá a força que nasce do chakra raiz, não terá, às vezes, a criatividade que está no chakra Swadhisthana, no chakra sacral, para em cima daquela intuição criar novas concepções de mundo. Aí o papo vai desdobrando muito, tá? Mas o que eu quero falar é que todos os chakras, eles terão uma grande importância na relação, seja da clarividência, seja da intuição. Beleza? Acho que o papo era esse, estou falando um pouquinho demais, mas a ideia é essa: nunca pensem que um chakra, por mais que ele seja o responsável por aquela função específica, não pensem que outro chakra não trabalha em parceria com ele, porque trabalha, tá? Todos estão ali corroborando, estão participando desse grande projeto holístico que é a expansão da consciência, que é o desenvolvimento espiritual de cada um de nós, o desabrochar para encontrar o sol que está aqui adormecido, que está encoberto pelo ego, que tem diversas camadas em torno, mas que até o final dessa vida a gente se ilumina mais um pouquinho, tenha certeza disso. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre o processo de despertar espiritual e expansão da consciência, nesse caso ligado ao chakra Muladhara, ao chakra raiz, vai ter acesso no link ao meu primeiro curso, que é o Chakra Raiz, o poder do chakra raiz. Está bem legal e é o primeiro passo de uma grande jornada. Beleza? Como eu sempre digo, meu muito obrigado. Compartilhem o vídeo que é importante, hein? E Namastê!